Mas eu quero chamar a Janaína Camelo porque a gente tem novas informações agora de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para uma mudança do local da prisão de Jair Bolsonaro. E não é prisão domiciliar, não. Ele vai para Papudinha, Jana? Exatamente, viu, Evandro? Essa era uma estratégia paralela da defesa de Jair Bolsonaro, que caso a prisão domiciliar continuasse a ser negada pelo ministro Alexandre de Moraes, que ele pelo menos fosse para Papudinha, que é uma instalação dentro do complexo penitenciário da Papuda, aqui no Distrito Federal, mas que é supervisionada pela Polícia Militar. Inclusive, quem cumpre pena na denúncia, no caso do golpe, da trama golpista, na Papudinha, é Anderson Torres, né? E essa instalação ali, ela é uma instalação mais cômoda em relação à superintendência, à cela da superintendência da Polícia Federal, onde Jair Bolsonaro está até o momento. Na Papudinha, nessa instalação, é um ambiente amplo, que tem separados ali ambientes de cozinha, o ambiente do quarto com as camas, o ambiente ali da sala com televisão, enfim. E tem também uma área externa onde ele pode fazer atividades físicas. O ministro decidiu isso agora há pouco, nesse momento. Saiu aí o despacho dele autorizando então essa transferência urgente, imediatamente, nessa decisão do ministro. Ele disse que essa transferência deve ser imediata para Papudinha. Então, atendendo a um pedido da defesa dos advogados de Jair Bolsonaro. E nisso ele coloca aqui alguns critérios também para que ele seja transferido. Ele diz que Bolsonaro pode continuar tendo atendimento 24 horas de equipe médica, como ele tem tido desde então na Superintendência da Polícia Federal. Diz também que o deslocamento imediato, autoriza o deslocamento imediato para hospitais próximos ali, também da Papudinha. Também determina a entrega de área de alimentação especial a Jair Bolsonaro, assim como tem sido feito também na superintendência. A realização de sessões de fisioterapia nos horários e dias de semana que foram estipulados já pelo ministro Alexandre de Moraes. Também autoriza ali a visitação da família, dos familiares, que no caso Michele Bolsonaro e os filhos também e a enteada, eles também estão autorizados a fazer essa visita, mas de acordo com as regras da Papuda, porque as regras até então ali da Polícia Federal são diferentes, né? Somente às terças e quintas essas visitações podem acontecer. Na Papuda as regras já são outras. No mesmo despacho, o ministro também dá outras decisões, como por exemplo negando acesso à televisão, o smart, né? Foi um pedido da defesa de Jair Bolsonaro. Então, uma decisão de agora, de imediato, Jair Bolsonaro deve ser transferido então para o complexo penitenciário da Papuda, mas especificamente para a ala que é supervisionada pela Polícia Militar, que é a chamada Papudinha, e que tem uma instalação ali de ambiente bem maior do que na cela de 10 metros quadrados, onde ele está até o momento na Superintendência da Polícia Federal, viu, Evandro? Muito bom, Jana, você já trazer as informações assim rapidamente para a gente atualizar a nossa audiência. Um ótimo trabalho para você. Se tiver novidades, chama a gente aqui. Nós estamos também com um documento, né, que foi a determinação feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Janaína Camelo compartilhou conosco e tem as características do local para onde Jair Bolsonaro será transferido neste momento, porque ele ocupa um espaço de 12 metros quadrados ali na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E ao destacar o novo local, o ministro colocou, inclusive, no documento, fotos da nova cela onde permanecerá Jair Bolsonaro. Está na tela para vocês e a gente está rolando o documento exatamente para vocês entenderem. Então, trata-se de uma unidade de 64 metros quadrados, onde 54 metros são cobertos, 10 metros de área externa. E a infraestrutura inclui ambientes como banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. Então, se parece um pouco mais com um apartamento mesmo, né? Antes, uma cela de 12 metros quadrados, agora 64 metros quadrados. As acomodações incluem cozinha com possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos, banheiro com chuveiro com água quente, geladeira, armários, cama de casal e TV. Serão oferecidas 5 refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia, nessa unidade onde permanecerá Jair Bolsonaro. Banho de sol e exercícios físicos. Tem possibilidade de fazer o banho de sol em um espaço externo com total privacidade e horário livre. O local ainda comporta a instalação de equipamentos de ginástica, tais como esteira e bicicleta. Local para visitas e atendimento de advogados e médicos. O espaço para visitas é amplo, podendo ocorrer tanto na área coberta quanto na área externa, com cadeiras e mesa disponíveis nos dois ambientes. E o horário de visitas, ressalta
ressalta aqui o ministro Alexandre de Moraes, também é ampliado, podendo ocorrer em até 3 horários diferentes durante 2 dias da semana, comportando visitas simultâneas, quartas e quintas-feiras, nos horários de 8 às 10, 11 às 13 ou 14 às 16. Ou seja, Cássio Miranda, você mencionou várias vezes os argumentos que estavam sendo utilizados pela defesa em relação à infraestrutura e o quanto isso talvez não fosse o foco para se pedir uma prisão domiciliar. Pois aconteceu praticamente o que você previu. Não houve a prisão domiciliar. Se o problema era a estrutura, então toma aqui uma estrutura melhor e maior, só que no Complexo da Papuda, na chamada Papudinha, que é o batalhão ali da Polícia Militar dentro do Complexo da Papuda, em Brasília. Evandro, se nós olharmos até a entrevista que o senador Flávio Bolsonaro deu hoje, ele fala em tortura por conta do período do ar-condicionado e fala também da postura dos policiais federais em relação ao seu pai. O ministro Alexandre de Moraes determinou que ele vá para Papudinha, que tem uma estrutura muito maior e é controlada pela Polícia Militar. Você bem lembrou. Fosse o argumento jurídico o principal ponto de tratamento dos familiares de Bolsonaro, ao invés do argumento político, talvez ele tivesse conquistado a prisão domiciliar. Se eles dessem mais ênfase à idade e às condições de saúde, que são requisitos da prisão domiciliar, talvez ele tivesse êxito nisso. Mas seus familiares, especialmente os seus filhos, insistiram tanto na questão da tortura, Polícia Federal e assim sucessivamente, que o ministro foi lá e deu uma resposta e acabou derrubando esses argumentos sem que ele seja colocado em prisão domiciliar. Como é que você avalia essa decisão, hein, Alan Gani? Olha só, é algo que, claro, melhorou a situação, né? Não é igual uma prisão domiciliar, mas melhora a situação, né, por hora de Jair Bolsonaro, principalmente relativo ao ar-condicionado, de fato, né? Não é algo pequeno, ele tinha privação de sono. Agora, resta a dúvida se nesta nova estrutura ele terá um acompanhamento médico 24 horas, porque me parece que o presidente precisa de uma espécie de home care constante, né? Se tiver essa possibilidade, eu acho que é bastante razoável. Agora, tem uma questão interessante que aparece também nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes e que chama a atenção, que é o fato dele utilizar as reclamações feitas pelos filhos de Jair Bolsonaro por meio de manchetes de notícias, de jornais impressos e portais como uma justificativa, então, também para a decisão que ele está tomando. Ele até cola aqui, ó, uma notícia que foi publicada aqui, não menciona o jornal, mas diz: Carlos Bolsonaro reclama que visitas ao país estão restritas a 2 dias. Então, se o problema era estrutura, se o problema era barulho de ar-condicionado, o tamanho da cela e a quantidade de visitas, o ministro Alexandre de Moraes resolveria tudo isso ou encaminhando para uma cela que tenha ou atenda a todas essas reclamações. E aí é aquilo que mencionou a Cássio Miranda: se tira o foco da questão da saúde, que seria o principal para um possível encaminhamento de Jair Bolsonaro para uma prisão domiciliar. E se aumenta o foco na estrutura, que, pelo menos nessa decisão, na visão do ministro Alexandre de Moraes, seria resolvido. Fábio Piperno. Sem dúvida, eu acho que esse gesto do ministro Alexandre de Moraes, ele na prática deixa a possibilidade de uma prisão domiciliar cada vez mais distante. Então, eu entendo que se ele contempla a questão da estrutura física, do espaço físico, de resto ele está dizendo o seguinte: olha, então ele vai ter mais conforto, vai ter mais espaço, só que vai continuar aqui. Essencialmente isso. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes reforça também que o atendimento médico frequente se manterá nessa nova cela, Cássio Miranda, o que também afasta uma nova possibilidade de pedido de transferência, por exemplo, para uma prisão domiciliar, porque se o problema é a falta de acesso médico ou de atendimento médico, isso também seria oferecido nessa nova cela. Sou capaz de apostar que os familiares do ex-presidente estão bastante arrependidos das afirmações que deram nos últimos dias, porque eles inviabilizaram, pelo menos momentaneamente, a possibilidade de prisão domiciliar. Eu disse anteriormente, vale repetir, ele tem mais de 70 anos, ele tem um problema de saúde.
batessem tecnicamente nesses argumentos, seria muito difícil, até levando em consideração jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, vide o caso do Collor recentemente, seria muito difícil refutar esses argumentos jurídicos e a tendência natural seria a colocação do ex-presidente em prisão domiciliar. Mas eles se apegaram à tortura por causa do barulho do ar-condicionado, ao espaço da cela, à postura dos policiais federais, à dificuldade no atendimento médico, ao tamanho da cela, que o Supremo foi lá e deu uma resposta a tudo isso numa única tacada, e nesta única tacada acabou com os argumentos e também inviabilizou, repito, momentaneamente, a prisão domiciliar. E como o ministro Alexandre de Moraes, e agora às 5h51, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas, seguimos. Como o ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência imediata de Jair Bolsonaro, ele também acrescenta nessa decisão uma visita, uma permissão de visita excepcional de Michele Bolsonaro, dos filhos, todos, também da filha Laura, né? E da enteada Letícia Mariana Firmo da Silva por 3 horas a serem divididas pelos visitantes nesse local que está aparecendo aí nas fotos, porque também houve a anexação do vídeo do local onde permanecerá Jair Bolsonaro a partir de agora. Então, esse é o modelo da cela aonde ficará Jair Bolsonaro nesses documentos anexados na determinação do ministro Alexandre de Moraes, depois de várias tentativas da defesa de obter uma prisão domiciliar para o ex-presidente. Essa medida não foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e como o problema era a estrutura da cela, o tamanho, o barulho do ar-condicionado ali na Superintendência da Polícia Federal, o que o ministro Moraes faz é encaminha Jair Bolsonaro para esse local onde você, agora conosco aqui no 3 em 1, acompanha ao vivo essas imagens que foram anexadas no documento, com a permissão da família já visitá-lo hoje. E tem uma questão interessante porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já estava numa tentativa de articulação junto ao ministro Gilmar Mendes para alterar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente precisa entender se essa articulação permaneceria diante de uma mudança que já ocorreu, Alan Gani. Pois é, eu vejo que, apesar da melhora, né, em relação à prisão que ele estava, Evandro, provavelmente a família vai insistir numa prisão domiciliar. E aí talvez eu dou a sugestão de contratarem o Acácio aqui como advogado, né? Porque realmente, se focassem mais na saúde do ex-presidente, talvez os resultados seriam diferentes. Eu continuo achando que ele precisa, sim, de uma prisão domiciliar por conta das comorbidades que ele tem em consequência da facada que ele tomou lá atrás em 2018, né? Ele precisa de um atendimento constante, ele precisa de um home care, e numa ida ao hospital, talvez essa demora pode ser fatal. Por conta disso, acredito que a família vai continuar insistindo numa prisão domiciliar e talvez até nessa eventual conversa de Michele Bolsonaro com o ministro Gilmar Mendes. A nossa produção até estava informando aí que esse vídeo aí, ele mostra a cela, o modelo de cela onde ficou Anderson Torres e serviria também agora como o padrão adotado para a permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é uma cela com 64 metros quadrados, destes 10 metros quadrados são de área externa e isso também favoreceria que o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse um acesso limitado ao chamado banho de sol, vamos colocar assim, mas ele teria pelo menos um espaço externo para poder se locomover ali. Fala, Cássio. Eu acho que vale ressaltar 2 aspectos. Primeiro, durante os julgamentos, isso já foi noticiado. Começaram a ser executadas reformas na Papudinha, exatamente para que os presos do 8 de janeiro fossem colocados na Papudinha, o ex-presidente, se eventualmente condenado, e demais réus dessa ação, como é o caso do Anderson Torres. Em segundo lugar, há um certo simbolismo na conversa da Michele com o Gilmar Mendes por 2 razões. Primeiro, Gilmar Mendes é o decano do Supremo Tribunal Federal e é na porta dele que a maioria dos ministros batem quando precisam conversar sobre temas que adquirem proporção nacional. Em segundo lugar,
Gilmar Mendes foi o relator do processo que permitiu a prisão domiciliar a Fernando Collor de Mello. Foi ele o autor daquela decisão. Agora, ô Fábio Piperno, diante da mudança para uma estrutura melhor, você entende que os apelos passarão a se concentrar agora na saúde do ex-presidente, apelos da família e estratégias da defesa voltadas mais à saúde, ainda com uma tentativa de levá-lo para uma prisão domiciliar? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a partir de agora eles vão realmente se concentrar nessa questão da saúde do presidente. E é claro que a gente viu as instalações, essas imagens, isso é praticamente um apartamento, é algo bastante incomum, né, no sistema prisional do Brasil, né? Dificilmente a gente vê algo parecido. De qualquer forma, a família não quer vê-lo lá, vai continuar pressionando para que ele consiga a prisão domiciliar. Porém, como eu acho assim que ninguém nasceu ontem lá também, né? O ministro Alexandre de Moraes, muito provavelmente, se antecipou a essa estratégia da defesa de familiares do presidente Bolsonaro de procurar, por exemplo, a intervenção de Gilmar Mendes. Ô Alangani, você acha que a grande questão ali é justamente o simbolismo, né? Porque uma coisa é você estar preso na superintendência da Polícia Federal, outra coisa é de fato ir para Papuda. E é um complexo dentro da Papuda, mas lá atrás, quando estava para sair a execução de Jair Bolsonaro e dos outros condenados pelo 8 de janeiro, não pelo 8 de janeiro, mas pela trama golpista ali no Supremo Tribunal Federal, muito se discutiu e se falou sobre a vulnerabilidade em que se colocaria Jair Bolsonaro ao transferi-lo, né, ao colocar um ex-presidente num complexo penitenciário como o da Papuda. E havia até nos bastidores o temor que isso acontecesse. Agora, esse temor lá de trás se confirma. E você acha que é o simbolismo que, de fato, mexe com a família e também com os apoiadores de Jair Bolsonaro? Mexe. Por mais que ele estivesse preso na Polícia Federal, era uma prisão ali de improviso. Agora é uma prisão de fato, né? Por mais que seja uma prisão com condições melhores do que a anterior, claro que há um simbolismo, sim, para a família Bolsonaro, né? Passando pela Papuda, onde já também passaram outros presidentes.